primeira eleição sua de vereador, o cargo de prefeito vem meio que na sorte, como também, por acaso, vieram outras conquistas. Mas teve aqui uma eleição, se elegeu deputado estadual, onde a gente pode atribuir já uma batalha que a cidade travou em função de dos candidatos da terra. 74. Né? 74, né? Onde você foi eleito deputado estadual com boa folga, bem votado, e outros candidatos também tiveram bom desempenho em função de uma campanha feita em Teresópolis. Essa campanha, que foi feita pelo Teresópolis Jornal, voltou depois via SEAT. O próprio Diário foi um dos que apoiou ao longo desse tempo todo. Aliás, o Diário... o Diário, inclusive, ele participou dessa campanha no momento em que toda a imprensa, todos que defendiam os seus interesses, buscavam apoiar os candidatos de fora. Então, o Diário foi um jornal da cidade que apoiou a candidatura da SEAT, do CDL. Essa eleição de 74... você acredita que você seria eleito se não fosse o trabalho, aquele envolvimento do Teresópolis Jornal, do Délcio, na briga por eleger um candidato da terra, não necessariamente você apenas, mas de eleger o candidato da terra? Wanderlei, isso aí influenciou muito, mas essa campanha de 74, foi o meu auge político. Eu estava em Teresópolis, eu vim para Teresópolis definitivamente, morar em Teresópolis em 67, meia dúzia 7, porque eu era do IAPTEC, não tinha IAPTEC em Teresópolis. Quando unificou a Previdência Social, passou a ter INPS, aí juntaram os institutos todos e eu pude vir para a minha terra. 67, meia dúzia 7. 3 anos depois eu fui candidato a prefeito. Eu botei um livro debaixo do braço para arranjar assinaturas, o Roberto Pérez botou outro, tinha um outro, 3 livros. E quando nós fomos para a convenção, doutor Flávio, que era candidato, que já tinha sido prefeito, era candidato de novo, ele não tinha votos suficientes na convenção. Então chamou o Roberto Pérez para ajudá-lo, e eles fizeram um compromisso. O Roberto ajudava o Flávio para prefeito e o Flávio ajudava o Roberto para deputado estadual. E eu, por acaso, fui ser candidato de um dos melhores prefeitos que Teresópolis já teve. Tive essa honra, doutor Valdir Barbosa Moreira, o semeador de escolas. Certo? Então, eu fui para a luta, eu e Flávio na Arena, Malhardes e Pedro Hélios no MDB, e a Arena ganhou. Flávio teve 6.000 e alguma coisa, eu tive 4.375, e a nossa soma deu maior do que de Malhares e Pedro Hélio. Então, o prefeito foi quem? O doutor Flávio Altuluso, com os votos do Paulino Nascimento. Ponto. 2 anos depois, você lembra, 70 e depois 72, prefeito novamente, para não haver coincidência, né? Uhum. Aí eu fui candidato. Contra quem? Contra o doutor Valdir, ou seja, a criatura ganhando do criador. Eu ganhei de doutor Valdir. Eram os 3 candidatos, eu, doutor Valdir e Paulo Porto. De um outro lado, Malhardes, João Simuca e Valado. Certo? A nossa soma foi menor do que a do Malhardes. De Malhardes, então, se elegeu prefeito, certo? Então o pessoal todo ficou admirado. Como é, Paulinho? 3 anos em Teresópolis, prefeito, o doutor Valdir, ele corre contra o doutor Valdir 2 anos depois e ganha. Eu botei 1.000 e poucos votos na frente do doutor Valdir. Então eu estava no auge. Meu auge político foi exatamente 72, por ter ganho do doutor Valdir. Aí veio a eleição de 74. Aí que você me perguntou. A imprensa ajudou, mas ajudou muito. Mas eu seria eleito, Wanderlei. Porque eu já saí eleito de Teresópolis, no livro consta isso, saí eleito de Teresópolis. Nós fizemos 21 deputados estaduais, a Arena fez 21 estaduais, eu fui o 7º mais votado. Então, mesmo que não tivesse isso tudo, essa ajuda toda do Teresópolis Jornal, que motivou a população a votar nos candidatos da terra, eu de um lado e Matar do outro, eu acredito que eu seria eleito. Podia não ser o 7º, mas talvez fosse o 12º, 13º, mas estava dentro. Agora, passado aí, vem 74, nos anos 90, então, surge a campanha dos candidatos da terra, e eu observo, eu tenho feito umas pesquisas sobre as eleições em Teresópolis, que nas últimas
eleições de deputado, nas 4 ou 5 últimas, Teresópolis sempre reservou, os votos de Teresópolis sempre foram divididos em 3 partes iguais. Ou seja, se nós temos 120 mil votos, nós teríamos então 40 mil votos de nulo, branco, abstenção, 40 mil votos para os candidatos da terra e 40 mil votos para os candidatos paraquedistas. E essa média vem se mantendo nos últimos anos. E quando você tira do voto nulo, branco e abstenção, você divide proporcionalmente por 2. Tanto que nas últimas eleições de deputado aqui nós tivemos cerca de 50 mil votos para deputado estadual e federal. Na última eleição aconteceu o contrário. Nós tivemos apenas cerca de 30 mil votos para os candidatos da terra para deputado estadual e menos que isso para deputado federal. O que está acontecendo? Falta, de novo, uma campanha de voto nos candidatos da terra ou a política está, de certa forma, se democratizando, o voto está sendo mais que globalizado? O que está havendo que as pessoas não estão mais se interessando em votar nos candidatos da cidade e estão votando nos candidatos de fora como se eles fossem da cidade, mesmo sabendo que 4 anos, eles só voltaram aqui depois de 4 anos depois. Eu acho um erro, Vanderlei. Inclusive, eu digo que eu só voto em candidato da terra. Não tem jeito. Por pior que seja, eu voto em candidato da terra. Porque eu digo o seguinte, teve um rapaz aqui que foi candidato a deputado federal, mas ele era de Magé. Paulinho, você vai votar nele? Não, porque se tem alguma coisa contra, não. Eu não tenho nada contra. Ele não é de Teresópolis. Se tiver que ter uma obra que ele possa trazer, ele vai levar para Magé e não para Teresópolis, óbvio. Eu faria a mesma coisa. Então, eu não vou ter. Tem alguma coisa contra? Absoluto. Ele hoje é prefeito de Magé. Eu não votei nele por causa disso. Se ele fosse daqui de Teresópolis, talvez eu o ajudasse. Não tem nada contra. Mas por ele ser de Magé, eu não vou ajudar. E muita coisa, Vanderlei. Teresópolis é uma cidade muito perto do Rio de Janeiro. Nós hoje somos cidade dormitório. Então nós sofremos muita influência dos deputados de nome. Esses deputados de nome influenciam na votação de Teresópolis. E, além de tudo, um número absurdo de candidatos. Eu digo isso no livro, lá no final. Nós tivemos, muitos candidatos aqui foram candidatos de brincadeira, pô. Desculpa, eu não gosto de desfazer de ninguém, mas tem candidato aí que não tinha condição nem de ser 15º suplente de vereador, foi candidato a deputado estadual e deputado federal. Sobraram 3. Foi o deputado Salomão, sobrou esse rapaz que foi uma surpresa para mim, da Ponte, que eu nem o conheço, fez 9 mil e poucos votos no total, e você. Você é uma figura de Teresópolis respeitada. A pessoa tem que respeitar a figura de Vanderlei pelo que você fez, pelo que você fez e pelo que você faz. Eu achei até que você teve pouco voto, tu tinha que ter mais. Mas os deputados, eles cometem esse pecado, parece que é um pecado comum aos políticos de mandato. Eles vivem num mundo diferente nesse período que estão deputados. E eles, embora eles venham e falam com o seu eleitorado, eles não compreendem a necessidade, pelo menos para a gente que é da área da comunicação, de se comunicar, de ter alguém que comunique o mandato deles com o eleitor no período que ele está presente. Então nós tivemos aqui experiências de deputados que vão para Brasília e somem como se tivesse mudado do país. Ou então que são até deputados estaduais, mas que tem tanta coisa para fazer no Rio, que tantas são as compromissos, as agendas fora da casa, e acha que as pessoas têm a obrigação de saber, quando na verdade cada um tem seus problemas, a vida continua no após a eleição. Então, aí quando chega a campanha eleitoral e tudo aquilo que ele fez, as pessoas não souberam que eles fizeram. Né? E aí já é outra briga, é outra luta. Eu tenho visto candidatos de fora que não são de Teresópolis, que estão fazendo ações aqui. Eles estão divulgando. Ou estão divulgando, pelo menos, né? Pelo menos eles estão divulgando o que eles estão conseguindo para a cidade, enfim, para o estado em geral. E isso, nessa época, o meu pai não contou com isso. Então, muitas coisas que depois foram divulgadas, as pessoas falam, mas seu pai conseguiu isso? Seu pai fez isso? Até depois que leram o livro. E eu falei, pois é, na época, se tivesse sido... Eu vou passar a pergunta que eu ia fazer ao Paulinho, eu vou deixar a última para ele, vou fazer para você, então. Sim. Qual você acha que foi a ação do político Paulo Nascimento, esse político de mais de 40 anos,
que atuou na política local, começou lá em 58 como vereador a primeira vez e foi eleito em 98, ou seja, 40 anos depois, ele ainda está vivo na política, coisa que é incomum. Nós tínhamos, a maior referência nossa da política local é o Janotti. Ele foi secretário municipal, prefeito, deputado, prefeito de novo, deputado, presidente da Assembleia e governador do Estado. Né? Então, ou seja, ele passou mais 15 anos, acabou. Não fala mais do Janotti porque ele saiu do processo. Já o Paulinho não, ele vive aí há mais de 40 anos na política. E aí, mesmo nos períodos que ele está sem mandato parlamentar, ele está atuando nos bastidores da administração municipal, ele tem uma importância política local. Sempre convidado, né? Agora, como você vê, qual é a sua ação que você entende, já que você como biógrafo dele, que você percebeu que aquilo ali mudou, afetou a vida das pessoas? Eu acho que tudo foram algumas ações e de acordo com o mandato que ele ocupava em dado momento. Uhum. Eu não posso falar de uma, porque eu estaria sendo injusta, até com ele mesmo. No caso de conseguir tirar o pedágio lá embaixo, aquilo, quantas pessoas que teriam, né? Quem vai todo dia para o Rio e passa por ali, aquilo foi uma ação muito importante naquele momento e que ficou até hoje. Nós teríamos um posto de cobrança de pedágio no início da Washington Luiz ali, que seria a Concer, também pegaria o pessoal de Teresópolis, e o posto de pedágio foi mais para frente. Você já me contou sobre isso no bastidores, falou alguma coisa sobre a importância disso para... Quando o superintendente ali, ele conseguiu, em forma de comodato, dar um terreno para a construção do núcleo de São Cristóvão, depois ao lado do CIEP. Então, atende toda aquela comunidade. Está até hoje, as melhorias, né, a gente tem visto nas obras do núcleo. E foram muitas ações. E eu acho, assim, tudo a seu tempo. Mas acho que é bom ele falar. Quer saber mais? Tem que ler o livro, né? Tem que ler o livro. O livro está nas bancas. Tem que ler o livro. Aproveitar que o Marcinha está falando quando eu fui superintendente, Vanderlei, eu não sei se você sabe, mas superintendente naquela época, hoje o superintendente é meio rainha da Inglaterra, mas naquela época pesava muita coisa. Você tirava e botava gente, você era o dono da bola. E era um dos cargos, um dos mais cobiçados em cada estado do Brasil, era exatamente o superintendente do IAPA. Administração financeira, arrecadação, fiscalização e administração do patrimônio. Coisa de maluco. Isso tudo nas minhas costas. Ponto. Até foi bom você ter tocado nesse assunto, eu vou comentar o que falaram comigo. Paulinho, você... Só um minutinho. A minha esposa, eu era superintendente, minha mulher trabalhava aqui. Até teve um médico que falou assim, mas isso é um absurdo. Você é superintendente da Previdência Social e tua mulher trabalhando. Rapaz, se minha mulher não trabalhar, como é que eu tenho moral para chamar a atenção das outras pessoas? Ela que tem que dar o exemplo. Então, se minha mulher chegava na hora e saía na hora, quando eu superintendente, ele tinha que chegar um bocadinho antes da hora e sair um pouquinho depois da hora, para eu poder falar. Mas tinha nós pagávamos, o IAPA era o responsável pelo pagamento da FESO, da Hospital das Clínicas, essas contas médicas todas, apesar de ser do INAMPS, mas quem pagava era o LAP. E sempre pagava um pouquinho atrasado. Tinha um general Cid, que ia sempre lá na agência, e perguntava, dona Emilce, já chegou o dinheiro? Não, doutor, o general ainda não, espera um pouquinho. E sempre chegava atrasado o dinheiro. Pagava, mas chegava atrasado. Quando eu tomei posse, eu falei, bom, agora faria pouco, me pediram primeiro. Chamei o meu secretário de finanças, falei, olha, daqui para frente, Teresópolis tem que ser o primeiro. Óbvio, pô. Se eu disser que não, eu estou sendo hipócrita. E eu não quero ser hipócrita, eu não sou hipócrita. Então, primeiro tem que pagar Teresópolis. E era assim que era feito. E com isso, as empresas que recebiam sempre na frente, tudo em dia, bonitinho, elas não me pediram por isso, não. Então, um camarada virou para mim e falou, Paulinho, você como cristão, você agiu corretamente.
fazer sem que te peçam. Agora, como político, tu foi uma besta quadrada, que tu devia esperar que eles viessem te pedir para te ficar devendo obrigação. Tá certo? Então, como cristão, eu agi certo. Fiz sem que me pedisse. Agora, como político, eu fui uma besta quadrada, porque não deixei que eles me pedissem. Sabe quem foi que me motivou para ir ao ministro Dornelles, e o Dornelles me botar em contato com ministro Paulo Renato, para arranjar um negócio da faculdade de odontologia? Valdair Queiroz. Eu falei, Valdair, eu estou admirado. Ou o pessoal da FEL não sabe que pela primeira vez Teresópolis tem um deputado federal, ou se sabe, não estão tomando conhecimento. Um Paulinho, isso é um Zé Mané qualquer da vida aí, vai resolver nada para nós. Então eu fui ao ministro Dornelles, que honra seja feita, abriu 200 portas para mim. Eu fui a ele e ele me abriu portas no ministério para pedir. E lá o meu encarregado, que ele me botou à disposição disso, atende o deputado. Ele está dizendo que a FEL tem 3 pleitos para faculdade de odontologia, de direito e de medicina veterinária. Resolve uma das 3. E naquela época, Anderli, era a época que o presidente da República estava brigando para reeleição. Eles faziam qualquer coisa para atender o deputado, óbvio. Entendeu? Então, qualquer pedido nosso tinha que ter resolvido, que estava precisando de voto da gente. Um voto no meio de 513 é troço para burro. Concorda comigo? Não é um voto no meio de milhões, eu não voto no meio de 513 e eu abusei. Acabei com o pedágio, acabei mesmo. O ministro deu ordem lá para o cara tocou para mim e falou, deputado, o senhor diga para o seu povo, assim mesmo, diga ao seu povo que esse pedágio não vai sair. Eu falei, ministro, eu poderia, se eu quisesse fazer o cartaz, entrar com uma ação popular encabeçada por mim para acabar com isso, mas não, eu estou vindo ao senhor para acabar administrativamente. Perfeito? Então eles faziam o diabo para qualquer coisa, para agradar deputado, e eu abusei. Eu não sei se o tempo já está acabando. Tu quer ver, mas se eu aproveitar para falar também das fábricas, que você, como você falou, beneficiou muita gente que não ficou desempregada. Com a abertura dos produtos da China, o período... as fábricas em Teresópolis, elas estavam quase que fechando na época. Fechando mesmo. Vanderlei, Marcinha me tocou no ponto bom, mas antes de falar das fábricas, tem tempo? Vamos lá. Tô abusando. A gente estica. Aqui, a Margarete Rose virou para mim e falou assim, Paulinho, eu preciso falar com você. Eu falei, o que houve, Margarete? Paulinho. Aí marcamos lá no escritório, o escritório era o Guaíra, né? Foi ela, o pai dela e mais um camarada que não sei. O que é, pô? Margarete, Paulinho, eu estou precisando, já vai para mais de 4 meses que eu não recebo um centavo do governo federal. No caso, para a PAI, né? A PAI, ela era claro, chefe da PAI. Falei, tudo bem, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Então, por favor. Falei, tá bom. Fui para Brasília na terça-feira. Quando cheguei lá no meu secretário foi me buscar, de carro, deputado Câmara, não, Ministério da Previdência. Aí fui para o Ministério, cheguei lá, me apresentei como deputado e tal, eu queria falar com um encarregado de repasse das verbas da Paz para o interior do Brasil. Caramba, pois não, chamou. Aí veio o seu fulano de tal. Eu disse, não, doutor, tudo bem, deputado, tudo bem. Ó, o problema é esse, eu preciso que o senhor me resolva esse problema. Ele falou, fica tranquilo, deputado. Em breve esse problema vai ser resolvido. Eu falei, o senhor não está entendendo. Eu não quero em breve, não, eu quero hoje. Ele falou, que é isso, deputado, o senhor está sendo radical. Eu estou sendo radical porque o problema me faz que assim seja. O senhor está vendo esse jornal, está no livro assim mesmo, conforme estou contando. Está vendo esse jornal aqui, o Globo? Eu não gosto de ler em avião, não. Vou ficar sentado aqui nessa poltrona, a qual eu muito me afeiçoei, até que seja resolvido o problema. Se preciso, eu durmo aqui. Vanderlei, não é blefe, não. É como no poker. Você não está com nada na mão e tá certo? E vai ser um escândalo, porque se der 7 horas, 6 horas, e quer fechar o ministério, não pode fechar, porque tem um raio de um deputado lá dentro que não quer sair de lá. Eu ia fazer mesmo. E sentei, virei para o Erasmo, toquei para ele, falei, Erasmo, avisa lá que tem uma reunião. Cancela a agenda. Hein? Cancela a agenda, né?
Tem uma reunião lá da bancada e diz que eu não vou poder ir, porque eu estou sentado. E fiquei mesmo, Vanderlei. Falei, vai ser um escândalo. E fiquei sentado, moral da história. Lá pelas... Eu com a fome desgraçada, mas não saí, não. Lá pelas tantas, o cara de deputado, o dinheiro está na conta. Eu falei, olha, eu me exaltar, mas são 80 crianças, todo mundo passando necessidade. Não, deputado, pode ficar tranquilo que o dinheiro está na conta. É isso aí. Toquei para a Margarete falou, olha, agora é problema teu com a prefeita. A doutora Faf estava no lugar, temporariamente, no lugar do prefeito Mário Tricano. Eu falei, agora é problema teu, porque o dinheiro já está na conta da prefeitura. A prefeitura tem que passar para a parte. Ô, Vanderlei, ou você se impõe, ou você se impõe, ou tu não é nada. Eu não fui para lá para bater palma para maluco dançar, não. Eu fui para exercer a função de deputado. Maravilha. Ponto. Eu já não era mais deputado. Encontro com Valdair de novo. Valdair Queiroz e o Faria. Aliás, um parágrafo, um parêntese com relação a essa questão do Valdair. Valdair é uma figura, nosso colega de jornal aqui, Perfeito. Uma figura muito relevante nos bastidores da política local. Perfeito. Ele está em tudo que é encrenca, ele tem uma participação. Ele está sempre ali interferindo. Estou te falando. Uma pessoa de grande valor. É uma pessoa de grande valor. Ele que me falou o negócio da festa e ele que me falou. Ele ia lá em casa, mas por acaso eu encontrei com ele e o Faria. O que houve? Eu já não era mais deputado, eu já tinha largado. Tinha deixado tempo. Eu fui por etapas, você sabe disso. Falou, Paulinho, nós viemos na tua casa porque as fábricas de bijuteria estão para fechar. Os produtos chineses, principalmente, né, orientais, principalmente chineses, estão entrando aqui a preço desse tamanho e vai fechar. Nós queríamos que você, já que você é amigo do Dornelles, está terminando, né? Já que você é amigo do Dornelles, você quebra o galho e vê o que tu pode fazer. Fui lá no foto do Salvador, toquei para o ministro, a Isabela falou, Isabel, Paulinho, deputado, o ministro está viajando. Quando ele voltar, eu falo com ele que você está querendo falar com ele. 2 dias depois tocou e marcou. Vanderlei, nós estamos pensando que vai lá na reunião o pessoal daquelas fábricas de Petrópolis aqui. Gente, o ministro ficou doido e eu também. Tinha gente do Brasil inteiro. Como é que eles... se organizaram, né? Coisa de maluco. O ministro olhou para mim e falou, eu também não estou entendendo, não, pô. Nem eu. O negócio é maior do que... Uma coisa de doido, Vanderlei. Moral da história. No fim de 15 dias, 20 dias, os produtos asiáticos tiveram uma taxação muito grande e com isso o pessoal pôde respirar. É o protecionismo necessário que a gente tem que praticar na economia local, né? Veio a eleição para deputado federal, depois eu fui candidato de novo. Sabe quantas fábricas abriram as portas para mim? Duas. Fibre e duas. O resto nem tomou conhecimento. Bijuteria, né? Porque outras fábricas, outros segmentos abriram as portas. Não, eu estou falando de bijuteria, que foram as fábricas que foram beneficiadas diretamente. Entendeu, Vânia? Nem tomaram conhecimento que existia um tal de Paulo Nascimento que quebrou o galho para ele. Bom, aí, bastidores da história. Volta na próxima semana com um novo entrevistado. Um abraço.